Estamos aqui em mais um episódio do projeto Onde está a Graça. O projeto Onde está a Graça tem o objetivo de propor a desconstrução dos estereótipos jocosos no humor e a proposição da ação como personagem cênica. Hoje, recebendo aqui Augusto Lessa, né, que vai dividir com a gente um pouco da experiência que ele tem de vida, de redator, como ele disse, de direito, advogado, historiador, redator, mentiroso. Vividor, mentiroso. Pronto. Augusto Lessa hoje vai contar um pouco do que é a vida, do que é o trabalho, do que é a história dele, como ele trabalhou em alguns programas de humor, né, como ajudou a construir tantos outros. E, enfim, Lessa, obrigado. Um prazer muito grande estar aqui com você, batendo esse papo, falando sobre humor, tema muito atual, porque nós precisamos dele, né, em momentos tão complicados. É muito bom poder debater, poder encontrar programas que tirem de nós um pouco da nossa experiência para que a gente possa passar, dividir, repartir, pensar e compensar tanta desesperança com tanta procura, com tanto bom humor, né? Então, Lessa, antes de eu perguntar aonde está a graça, fale um pouco dessa questão da sua história, do que você já fez, de onde você vem, de onde você já trabalhou, quando você deixou o direito para ser redator. Vamos lá. É uma história engraçada porque eu fui preparado por pai, mãe, por família. Tenho 70 anos de idade, então é de uma geração bem segura. Eu costumo dizer isso porque hoje em dia nós estamos meio assustados com tanta informação, mas a gente vai ajustar tudo direitinho. A minha geração foi muito segura, nós nascíamos, nós tínhamos um lar, e nós tínhamos um futuro pela frente, nós íamos fazer uma faculdade, nós íamos casar, ter lindas crianças, lindos netos e possivelmente morrer do coração ou de alguma coisa assim, aos 80 anos, 70 anos e tal. E eu quebrei tudo isso da minha família, em relação às expectativas da minha família, quando deixei meu voo em piloto automático. Falei, não é bem isso. A minha história, ela vai seguir o rumo da minha venta, o rumo do meu nariz. Então, fui filho de um lar burguês, de um lar onde economicamente não me faltou o básico, ou seja, me deu tempo para pensar bastante. E entre aquelas várias opções que a família ansiava, desejava para mim, havia a faculdade de Direito. Terminei, concluí, não morri de amores, mas muita coisa das cadeiras que eu dei relativamente à história, filosofia, ficaram comigo guardadas. Então, tive essa experiência em nível escolar e a questão da história ficou na minha cabeça e eu precisava tomar um rumo porque eu precisava ganhar dinheiro. Meu pai não era milionário, não podia me sustentar e mesmo que pudesse, mesmo alguém sustentando alguém, você tem que viver, né? E foi quando meu pai pertencia ao grupo Edson Queiroz, era um dos auditores do grupo Edson Queiroz e através de uma amizade pessoal e com Mansueto Barbosa, eu me fui apresentado. Eu precisava ficar 6 meses em Fortaleza ainda para ir embora para São Paulo e outros locais. Quando me fui apresentado, eu fui tal, e o Mansueto perguntou: o que você sabe fazer? Eu falei: nada, não fazer nada. Tu tá na faculdade, sei ler, sei escrever, escrevo um monte de coisa, poesia, não sei o que mais, blá, 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 blá. Eu sou um inútil, né? Não sei fazer nada, eu sou universitário. Universitário não sabe fazer coisa nenhuma. E ele, por ali e tal, para atender meu pai, me colocou no departamento de programação. E sob a chefia de um grande homem de televisão chamado Paulo José Moura de Almeida e seu assessor imediato na época chamado Mário Barbosa. Quando o humor, a redação do humor,
o pensar, o humor, o escrever, o humor, o fazer, o humor. Quando o humor entra na vida do Augusto Lessa, profissionalmente? Eu acho que o humor entra na vida profissionalmente por uma puxada do Mansueto Barbosa. Aqui em Fortaleza havia uma loja, um grande magazine chamado Casa Andrade, e havia uma campanha mensal que eles faziam, anual, durante um mês. Durante um mês, essa casa só anunciava durante um mês. E um dia eu cheguei no sábado pela manhã e a moça me disse que o Mansueto estava me chamando na sala dele. Cheguei lá, estava o Pedro Andrade, que era o dono da Casa Andrade, e nós sentamos e o Mansueto disse: o Pedro tem um convite para lhe fazer. Eu digo: ô Pedro. Ele disse: olha, você sabe o Denner Pamplona, acho que para quem não conhece, o Denner Pamplona de Abreu foi um grande costureiro, se eu chamasse ele de costureiro, ele me batia, mas um grande estilista de moda no Brasil, e era um homem muito fino, um homem que conhecia 50 e tantas óperas de cor, um homem, né, que foi 2 vezes premiado com a Guy d'Or em Paris, e era um homem muito sofisticado e um grande, né? E tinha trejeitos absolutamente efeminados e tudo mais, e uma voz estranha. E brincando nas mesas de bares, ali o Canal 10 naquela época tinha Canal 10 e a Verdes Mares. O Canal 10 tinha uma cantina onde aos sábados a gente ficava, e eu imitava o Denner, brincando com a turma, eu imitava a voz do Denner. Aquela coisa toda e tal, uma voz assim meio feminina e tudo, meio abichalhada, não deixar de bobagem. Mas isso era uma brincadeira que a gente fazia lá entre nós. E o Pedro me vem com a seguinte proposta, de que eu fosse a atração da Casa Andrade, em abril 300 mil, que era a campanha dele, imitando o Denner. Eu falei: tem problema de palavrão aqui, se falar um palavrãozinho simples? Acho que não, né? Ser viado naquela época era muito difícil, era muito complicado. Hoje está bacana, é moda, é complicado também, mas não é tão complicado como em 75. E você apareceu na televisão, imagine só, você sabe o que significava naquela época a novela das 7, das 6, das 7, das 8 e a linha de show. Um comercial ali dentro era visto pelo Brasil inteiro, e você não tinha como escapar, porque não tinha outra, né? E a mídia, o mapa de mídia era isso: novela das 6, novela das 7, novela das 8, só faltava o Jornal Nacional, novela das 8 e linha de show. Então eu tinha que desmonhacar doidado, fazendo aquela personagem para vender. O Pedro queria vender roupinhas femininas e por um preço realmente. E eu falei: não tenho condição não. Não porque tivesse qualquer tipo de pudor, nada disso não. Porque eu não via Fortaleza com uma possibilidade de eu escapar ileso. Aquilo era muito pequenininho e atrevido. Então eu falei: se eu for fazer um negócio desse, meu irmão, o cara vai... Não tenho como me defender. Mas era uma coisa... era uma coisa que já estava na minha cabeça, mas o Mansueto tinha uma certeza, ele passava para mim uma segurança muito grande, ele sempre teve essa força de passar para mim essa coisa, né, passar força para mim. Disse: cara, faz, porque me deu aquilo, eu pude fazer. E era uma coisa tremenda, porque era uma coisa mais ou menos assim: boa noite, dondocas e deslama, uma cadeira, imagina só, uma poltrona, esquerma, tinha uma cadela, tinha uma piteira, uma roupa toda transada e tal, e aquilo gravado era boa noite, dondocas deslumbradas, em abril 300 por mil na Casa Andrade, né? Então era a voz assim que chamava, roupinha, blusinha de agilon, de tanto por apenas por tanto, e aquilo criava um choque muito grande. Eu nunca falei fino e aquilo era complicado. Mas eu falei: não vou aceitar e tal. E de repente o Pedro olha e diz assim: são tantos, porque naquela época a gente negociava muita coisa em dólar, né? Ele disse: são tantos $1000. Aí eu perdi o medo, eu perdi o pudor, eu perdi as vergonhas. Eu disse: quanto, Pedro? Você falou dólar? Ele disse: Eu me lembro que eram $2000. $2000. E os seus primeiros $2000 você não esquece. Aí eu digo: só para bichar lá na frente do... Mas eu vou agora.
não tem problema nenhum. Então fechamos, foi um sucesso e ficou muito bacana porque foi muito decente, foi muito correto, foi muito honesto, vendeu-se bastante, vendeu-se dentro de preço muito bom e eu não sabia que sabia fazer aquilo profissionalmente. Então passei a começar a redigir, porque eu tinha que redigir os próprios textos, eu tinha que dar uma pitada de humor dos próprios textos. E o segundo passo começa quando a gente vai partir para as campanhas de fim de ano, para as campanhas de férias, né, que a gente tinha que usar muito humor no Pão de Açúcar, muito. E quando a coisa vai evoluindo, eu encontro, já na TV Diário, numa das minhas quintas, sextas voltas ao Ceará, a implantação da TV Diário, onde eu estava presente também, a necessidade de um programa de humor. E o primeiro programa de humor, aventado, o Mansueto me chamou, era o Beco do Riso, com o Paulo Diógenes, com o Aloísio e o Dudé. E nós criamos uma vila, Raimundinha. E o Paulinho já era meu amigo de muito tempo, uma pessoa muito querida, a família Diógenes toda muito minha amiga, e a gente começou, e os textos eram produzidos pelo Paulo. O Paulo criava os textos e tal, ou o Aloísio criava, ou o Dudé criava, é uma turma muito unida. E de repente começou a sobrar para mim, né, porque eu dirigia, eu era coordenador da produção, mas não podia deixar de redigir nem dirigir. A televisão começou muito de repente, a gente tinha que fazer 1000 coisas. Tinha que ir da limpeza do chão, o resto era conosco. Tá? Então eu comecei a redigir meio inseguro, porque eu falei, eu não sei escrever humor. Aí a Paulo dizia, não, tá bom demais, tá bacana. E eu comecei a criar situações, a gente começava a criar. Aí eu vi aquela vila, eu sempre tive uma identidade muito grande, gosto muito dessa coisa da vila, daquela coisa do subúrbio. Do cotidiano. Do cotidiano. Grande inspiração. Grande inspiração. Aquele que assiste, tem no cotidiano. Uhum. Né? Uhum. É coisa do cotidiano. As suas histórias, as suas festas que você escrevia, observava e criava. Sim, tem no seu cotidiano a sua fonte. Exatamente, está no meu cotidiano. Está no ônibus, né? No ônibus, está na fila do supermercado, na fila de banco. Tá até hoje não consigo entender como alguém consegue sorrir de uma queda. Não, esse sorriso não consegue sair da minha. Pelo contrário, me dá uma aflição tremenda. Eu não consigo ver uma pessoa caindo, escorregando em algum lugar, uma cadeira quebrar, uma pessoa. Eu não consigo. É questão pessoal mesmo. Talvez seja genético, porque eu me lembro que meu pai me levava com a mamãe a uma sessão das 8 em São Paulo, assim, um filme, e é um filme de humor. Papai dobrava na gargalhada. Mamãe ficava na dela, do começo até o fim. E me lembro que um determinado momento, determinado dia, papai disse, olha, eu nem vou te convidar com ela, e obviamente que ele me apavorava, eu gostava de ver um filme domingo à noite com eles. Eu disse, eu não vou te levar porque é um filme de humor, e você nunca gosta, nunca te vi sorrir no filme. Ela disse, mas eu não sorrio com a boca, eu sorrio por dentro. Aí eu falei, então é a mesma coisa que eu. Então é mais ou menos assim que eu me comporto, não é que eu sorri, não fiz essa referência, sorri da queda. Eu não sinto não vejo nenhum humor em alguém cair, né? Não vejo mesmo. Me dá uma aflição muito grande. Esse humor, que é aquele humor chapliniano, aquele humor do Renato, que saiu daqui, aquela coisa toda, é muito válido, as crianças adoram, trapalhões e tudo mais, mas a mim nunca disse nada. Sempre teve uma coisa, tinha que haver uma coisa um tanto quanto mais pensada, tinha que ser aquilo que minha mãe dizia, sorriu por dentro, não é com a cara, não é Monty Python é esse humor que te faz pensar, que te faz cogitar, que te faz sorrir por dentro, né? A coisa não é por ser inteligente, eu não preciso, não vou ler um tratado sobre Sócrates ou Platão, eu quero me divertir, né?
Mas eu não necessito da gargalhada para me sentir bem, para me sentir bem-humorado, não. Eu, pessoalmente, não. E houve muitas experiências em relação a isso. A gente até comentou sobre a questão do Falcão, de uma comparação entre Falcão e o Monty Python. Eu acho muito parecido. O Falcão tem um tipo de humor muito sofisticado, muito sofisticado. Ele é um homem... que aquela figura espalhafatosa, essa é a graça. Sim. A graça está nessa brincadeira em achar que a graça está no ser espalhafatoso. Exatamente. Falcão é um homem de uma seriedade como ser humano, é uma pessoa muito querida. Estou com a saudade grande, faz uns 10 anos que eu não abraço Falcão, uma saudade muito grande dele. Falcão é de uma seriedade como ser humano, como pessoa, é de uma grandeza, de uma enormidade de alma que não tem tamanho. E é um homem que consegue tirar desse cotidiano essa graça sutil, essa graça que às vezes é difícil. As pessoas sorriem muitas vezes da linha e não observam a entrelinha que o Falcão possui. Né? Dando um pulo bem grande agora para um trabalho numa rádio, num programa de rádio. Sim, sim. Foi definido. E eu gostaria muito de saber, nesse programa, como é que o que você fazia nele, como você fazia e como você se sentia. Se você se sentir confortável para isso. Vamos tentar ser elegantes, né? Em 2002, 2003, havia um humorista de rádio aqui no Nordeste, chamado Rodrigo Vieira Emerenciano, ou mais conhecido como Moção, e eu fui convidado para trabalhar para ele. O Tarcísio era redator oficial do programa e morava em Fortaleza. O Moção tinha sede em Recife e ele precisava de uma pessoa lá e tal. E eu ficava, mas eu não tenho pique para esse humor do Moção, que é o Moção da pegadinha, daquela coisa do apelido, da pessoa que não gosta do apelido, da pessoa que tem um defeito ou uma coisa qualquer e tal. E aquilo era um programa de 3 horas. Então, o Moção é muito conhecido pela questão da pegadinha. A pegadinha não era o último momento do programa. O programa era feito de vários quadros, imensos quadros. Então, eu me senti confortável a princípio e disse um sim, porque eu imaginei que eu fosse colaborar com aquele miolo. E a pegadinha seria uma coisa muito mais assim para aquele talento mais cearense, mais brincalhão do Tarcísio, que é outra pessoa genial, um homem de uma capacidade de tirar humor, de tudo que o Tarcísio consegue tirar humor, ele tem uma facilidade tremenda para isso. E quando cheguei lá, não, era para participar daquilo também. E eu me questionei, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, ouvia, ria, achava interessante, inteligente. O Rodrigo é um grande ator, e sempre dizia para ele, você não bota a cara na TV, mesmo na TV sim, fui convidado pelo Luciano Huck, eu estava no projeto, né? O Luciano queria fazer um quadro há uns 10, 11 anos atrás. O Luciano queria fazer um quadro aos sábados à tarde com o Rodrigo, e ele não topou porque ele não queria botar a cara na televisão. Ele não queria aparecer, ele não gostava de aparecer, era uma coisa muito pessoal dele. Eu respeito muito a postura dele, mas eu sempre dizia, cara, porque você é muito bom, você é um grande ator. Ele é um grande ator, sim, é um grande ator dramático. O Moção, ele consegue tirar o Rodrigo Vieira consegue tirar fazer humor de uma situação inusitada, uma situação que você não vê quase que saída para ele, consegue. Mas o Tarcísio plantou muito isso nele. Eu acho que foi o Tarcísio quem adubou essa... Ele era um jovenzinho de 16 anos de idade, era um menininho, 16, 17 anos. E o Tarcísio estava lá próximo dele. Eu acho que foi o Tarcísio quem deu. Paraíba trabalhava na equipe. Macedo, Luiz Paulo, uma equipe imensa, uma equipe... de muito peso para uma rádio nordestina. O programa era exibido por 300 e tantas rádios, era no Brasil inteiro. E nós dividimos os quadros. E nesses quadros eu me lembro que eu me senti muito confortável logo no começo, porque a questão a qual você se referiu,
a questão da cultura influenciou muito. Nós decidimos fazer várias novelinhas por semana, que fugiam da pegadinha completamente. O programa de 3 horas, você tem que encher 3 horas de qualquer maneira. E aquele elenco muito nordestino, muito, né? Me lembro que meu primeiro momento que eu disse, bom, eu estou fazendo uma coisa legal, foi quando o Paraíba contou uma história mentirosa, e nós tínhamos tido uma reunião na casa, nós tínhamos batido um papo, o Rodrigo me contou isso, a gente tinha batido um papo com o Ariano Suassuna, e ele se comentou, a gente tem um cara aqui conosco que é um mentiroso, Paraíba é um mentiroso assumido, ele é assumidamente mentiroso, né? Então, eu sou mentiroso, se mentir eu não vivo. E Paraíba contava mentira, e o Ariano disse, deixa ele mentir, pelo amor de Deus, eu sou louco por doido e mentiroso. Deixa ele mentir, uma mina de ouro. E o Paraíba era uma mina de ouro. Às vezes a gente estava pela manhã sem assim um tema bom para o programa, um tema, né, uma pegada boa para o programa. O Paraíba chegava e contava uma mentira, porque o Paraíba é aquela, ele nada que eu estou dizendo, tudo que eu estou dizendo, que ele vai aumentar se ele estiver ouvindo. O Paraíba é aquele cara que ele não se conforma com a realidade de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele vem aqui numa bicicleta, e aconteceu muito, ele vir numa bicicleta e machucar aqui, é aquilo que eu fazia quando era menino, e machucar aqui a perna no guidão da bicicleta, sei lá, naquele pedal, eu não entendo muito de transporte, e de dirigir, e você perguntar para ele, Paraíba, o que foi isso? Ele olha com a maior seriedade e diz, cara, eu vinha passando na avenida, uma ambulância saltou de cima do viaduto, rodopiou 3 vezes, caiu perto de mim e a placa dela bateu na minha perna. Então, mentiroso profissional. Ele não aceita a realidade como ela é, ele não gosta da realidade como ela é, ele tem que criar. E é genial, porque ele inventa isso em segundos. Questão de segundos, ele inventa, ele cria, e ele nos criava muito mote para o programa. Ele dava muito mote para o programa. Foi quando nós criamos, e aí foi uma pesquisa violenta, quando nós criamos a primeira novelinha, que foi a prisão de Hitler, quando Moção vai até a Alemanha, Moção e sua equipe vai até a Alemanha na Segunda Guerra Mundial e vão e prendem Hitler. É uma história fantástica, e nós, em 5 capítulos, foi a história do Paraíba. Paraíba contou que Hitler, quando era menino, quando ele tinha um tio chamado Pedro, Tipedo, o Tipedo, como ele chama, e Hitler, 1930 e alguma coisa, estava lá com Goebbels conversando, vamos dar uma volta em Sousa, na Paraíba. E foram até Sousa, chegaram debaixo de uma mangueira, tinham 2 meninos chupando manga numa bacia, e Hitler parou e disse, coisa engraçada, que é aquilo ali. E um deles olhou para ele e disse, Führer, é o Pedro. O Pedro, ele está chupando manga. Manga, sim, manga é uma. E explicaram o que era manga, Hitler achou aquilo lindo. Um menino de umbigo grande, sentado no chão, debaixo de uma mangueira, chupando manga. E tornou-se padrinho daquele garoto. O tempo passou, Hitler fez aquilo tudo, que todo mundo sabe, que a maioria das pessoas sabe o que aconteceu. Hitler chegou ao poder e tal, Tipedo cresceu, e um dia chamaram Tipedo lá no Rio Grande do Norte, que era de onde saíam as forças expedicionárias brasileiras, e Tipedo é convocado pelo Ministério da Guerra brasileiro para invadir o escritório do Hitler. Descobriram onde ficava o escritório do Hitler, e Tipedo foi com uma força, cada um levava um bacamarte, uma espingarda, e deram uma pontada na porta. Hitler estava sentado lá, fazendo um lanche, no meio de uma floresta lá na Alemanha, e Tipedo apontou o bacamarte para Hitler e disse, não se bula não, senão eu lhe lasco. E Hitler ficou apavorado com aquilo, e meu Deus do céu, fui descoberto. Quer dizer, nem Churchill, nem Stalin, nem Eisenhower, ninguém, nem Roosevelt, ninguém conseguiu, mas Tipedo conseguiu. E Hitler ficou muito chateado com aquilo, porque foi preso daquela maneira. Mas de repente ele disse, espera aí, você não é o Pedro lá de Sousa, da Paraíba? E Tipedo ficou espantadíssimo e disse, sou. Disse, eu sou seu padrinho.
sou seu padrinho. Sou aquele que você estava chupando manga. E aí Pedro ficou muito emocionado e disse, olha, sei que você é um cabo muito safado. Disse que Hitler era um cabo muito safado e tal. E infelizmente eu vim aqui para lhe prender e tal. E Hitler foi preso. Então a verdadeira história, a história oficial nem os russos que possuem parte do crânio de Hitler sabem disso, mas a primeira prisão de Hitler foi feita por tio Pedro, tio de Souza da Paraíba, tio do Paraíba, Osmilton é o nome original dele. Então essa foi a primeira prisão de Hitler. Não sei como, eu sei que a novela termina aí nessa prisão e no momento que Hitler vai preso. Mas aí agora falando bem sério, Marco, foi muito duro escrever isso aí, porque era um episódio de 15 minutos por dia, 10 a 15 minutos, e a gente tinha que ter uma base muito sólida para brincar com isso, né? E muito delicada porque se tratava de uma personagem das mais hediondas que já apareceram na face da Terra. Nós não podíamos tratar com aquela simpatia muito grande. Nós tínhamos colocado no seu devido lugar de monstro, né? De assassino, de genocida, de tudo que se possa imaginar, mas não perder o feeling do humor. Então, era preciso muito cuidado para que a gente não transformasse essa personagem, Adolf Hitler, numa personagem simpática, né? Então a gente pesou, era preciso muito estudo, muito debate, muito bate-papo, um elenco que repetia aquilo 2, 3, 4, 5, 10 vezes por dia, porque às vezes tinha uma palavra que podia gerar isso. Aí onde está o dilema da ética do humor. Lessa, e para a gente encerrar aqui, para a gente caminhar para o final, o que você teria a dizer para quem pensa em trabalhar, fazer, lidar, tratar, escrever? Ou seja, o que você diria para quem pensa ou deseja pensar o humor? Todo humor é válido. O humor, ele tem direito a tudo. Ele pode dizer tudo, tudo é perdoável. Como aquele caso do mocinho lá de São Paulo, sobre a questão de Higienópolis, e os trens, e os metrôs, e os trens e tal, do Danilo Gentili. Eu me questiono muito sobre essa questão, sobre a ética, dentro do humor. Ele tem direito a tudo? Não, a minha resposta é não tem direito a tudo, não tem não. E até respostas eu já ouvi de grandes pessoas como Jô Soares, que eu respeito, chicanismo, meu Deus do céu. O humor pode tudo. Não pode não. Não pode não. Há limite para tudo, né? Nós não podemos dar essa carta branca para ninguém, nem para artista, pintor, qualquer que seja a sua especialidade, músico, artista conceitual, pintores, escritores e tudo, tal e tal. Não pode tudo não. Não pode tudo não, porque há de haver uma linha divisória, então a gente quebra o contrato social. Ou a gente desmonta o contrato social. E nós temos que ter esse contrato social, nem que seja como referência. É claro que nós não podemos repetir o passado todo dia. E nem podemos transformar a sociedade como está hoje, em pleno século XXI, num desenvolvimento tecnológico monstruoso, gigantesco, um grande passo, um século que certamente, e uma década, um século que vai ficar na história, né? O século XX e essas 2 primeiras décadas do século XXI vão ficar como um marco na história, e agora mais com pandemia e tudo mais. Mas, por outro lado, eu vejo uma caretice que não tem tamanho. O politicamente correto está dominando tudo isso. Eu tenho muito medo do politicamente correto, mas eu também tenho muito medo do escrachado em demasia. Se não houver uma certa contenção, limite para tudo, limite para tudo, né? A palavra limite, noção do direito do outro, aquele pensamento do Karl Jaspers
quando ele cria a era axial, é um pensamento, não faz ao outro que não quer que te faça. Né? É quando começa realmente o pensamento ocidental, é quando o homem começa a pensar. É Buda, é Confúcio, é Jeremias, o profeta Jeremias, é Cristo, é Mahatma Gandhi. Quando a gente começa a pensar no outro, e só assim a gente pode sobreviver, quando a gente entende o limite do outro, o respeito do outro, a noção de limite pelo outro, a gente perde essa pose, essa postura de arrogância que nós temos, como se nós fôssemos o umbigo do mundo. Então nós somos 7 bilhões de alguma coisa, de umbigos, né? É preciso que a gente tenha muito cuidado com o nosso umbigo. É preciso que a gente tenha eternamente essa noção do que é que vai me ofender, o que é que vai me atingir, o que é que vai me ferir. Ah, mas está todo mundo muito manhoso. Não é que está todo mundo manhoso. As coisas estão mudando muito. Nós estamos numa transição muito grande entre o analógico e o digital. Essa transição não me espanta, ela para mim é natural. A gente sofre, porque a gente está no meio do ciclone. Mas como a peste bubônica, como a queda do Império Romano, como a Segunda Guerra Mundial, vai passar. Vai passar. Vai passar. Agora, nós que estamos no meio do burburinho, a gente diz, puxa vida, mas vai passar, as coisas passam. Mas se nós perdermos a noção do limite, nós vamos perder a capacidade de amar bem, de viver bem, de sorrir bem, de tudo bem. Se nós não tivermos essa perspectiva. Tenho muito medo de quem diz que filosofia ou pensamento, não, é fundamental. Eu só estou aqui com você por causa de um pensamento, né? Foi um pensamento interior, metafísico, que criou tudo isso aqui para nós estarmos aqui, falando talvez até para o mundo inteiro, talvez não, certamente para o mundo inteiro, né? Mas por trás de tudo isso existe um pensamento. E se esse pensamento parar, nós podemos cair numa crise muito grande de amoralidade ou de descrença em valores. E nós precisamos não de ideologias, não precisamos de ideologia, nenhuma ideologia. Nós precisamos de projetos, nós precisamos de nomear e lutar por nossos valores. E nesses valores eu incluo o humor como um dos mais preciosos, não como mera diversão, mas porque ele tem um outro jeito de encarar, ele nos dá uma outra janela. Nós temos a janela da sisudez, da severidade, né, que é muito importante, contemplativa, mas nós temos que ter também a janela da ludicidade, do gostoso, porque é uma diferença muito grande entre o gaiato e o engraçado. Né? O gaiato eu acho que é aquele que não tem graça nenhuma. E o engraçado não, o engraçado ele tem uma base, ele tem um pensamento por trás daquilo. Eu acho que em determinado momento, quando o Charles Chaplin promove uma queda, ele se torna engraçado porque há um pensamento por trás daquilo, há uma estrutura lógica por trás daquilo, uma estrutura, e por lógica entenda-se também emocional por trás daquilo. Já outras não têm a menor graça, porque apenas caem. Chaplin não caía à toa, nunca caiu à toa, nunca deu um chute à toa, sempre havia uma razão. É por isso que eu acho que ele conhecia essa noção de limite, de medida, e essa noção de solidariedade pelo outro. Não é à toa que num filme de humor, né, mais um filme de humor de Chaplin, naquele grande discurso do grande ditador, o mundo inteiro ainda hoje se comove e usa aquilo em camisetas, e são muitas autoridades usam isso, e era um humorista quem escreveu esse verdadeiro libelo, esse verdadeiro discurso moral, ético, foi Sir Charles Spencer Chaplin, um gaiato, ou um humorista, ou um gozador, seja lá o que for. Então eu vejo por aí, eu vejo que é preciso limite, o humor não pode tudo. Nem nada pode tudo. Nós temos que respeitar o outro, nós temos que respeitar o limite, sabe? Ah, mas eu achei que você não... Antes de achar, pense.
Nós não somos. Nós não somos movidos a achômetros, nós somos movidos pela razão, pela emoção. E se nós não tivermos esse viés, não passarmos por esse viés racional, nós vamos nos tornar sem graça, nós vamos nos tornar tolos, nós vamos nos tornar fabricantes de gargalhadas vazias. Às vezes eu tenho um pensamento que pode ser meio radical. Eu às vezes digo, será que eu estou tão ruim assim que eu preciso pagar para entrar no lugar para sorrir? Será que minha vida perdeu a graça a ponto de eu não encontrar em mim mesmo razões para sorrir? Eu tenho que pagar. Mas seria muito cruel um julgamento desse. Não, eu vou ver um artista. Eu vou ver alguém que genialmente construiu uma personagem que me faz sorrir por dentro, como minha mãe fazia, e outros darem gargalhadas, né? Eu não consigo deixar de sentir um prazer imenso quando eu vejo um quadro do Chico, quando eu vejo um quadro quando eu vejo Golias, por exemplo. Golias estaria, quando eu vejo Oscarito não pode ser esquecido de jeito nenhum, um dos maiores atores do mundo, dos maiores humoristas do mundo, e um grande estudioso do que produzia. Oscarito foi um dos maiores comediantes do mundo. Totó, Oscarito, Chaplin, meu Deus do céu, Monty Python, são meus heróis do humor. Lessa, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado por dividir esse tempo com a gente. Muito obrigado por dividir seu coração, suas opiniões, sua história, sua vida. E muito obrigado por esse horizonte que você nos abre. Tá? Obrigado a gente agradece o projeto Onde Está a Graça, agradece muito a sua participação. Muito obrigado. Um abraço a todo o pessoal. Thanks.